Então a gente vai falar um pouquinho sobre continuidade de negócio. Antes da gente entrar na planilha propriamente dita, né? Esse evento aqui é um workshop, então eu já chamo de workshop porque é mão na massa, né? Não tem slide, não tem nada. Mas uma rápida introdução antes da gente entrar no Excel aqui propriamente dito, que é a questão da continuidade de negócio. Então vê o nome do negócio, né? Continuidade de negócio, não é continuidade de TI, não é continuidade de sistema, não é continuidade de software. Continuidade de negócio precisa vir das áreas. Quem demanda a continuidade é a área funcional, é a área operacional. O setor de tecnologia ou de segurança, eles são os provedores de continuidade. Mas a área de tecnologia, ela deve prover a continuidade para as áreas funcionais. Em contrapartida, as áreas funcionais, elas que demandam a continuidade. Então, o comercial vai ter que dizer a continuidade que ele deseja. O financeiro vai dizer a continuidade que ele quer. O RH vai dizer a continuidade que ele quer. Então, isso é de extrema importância. O começo do trabalho da continuidade de negócio é pela área funcional, né? Desenvolvimento, RH, comercial, financeiro, operacional. Começa a continuidade de negócio, a área funcional demandando a continuidade. Depois, a área de TI ou de infraestrutura ou de segurança, ela vai trabalhar para prover a continuidade demandada pela área. Então, olha que legal aqui o nosso workshop, ele é o começo do trabalho. E é extremamente importante, o que a gente vai preencher aqui no Excel é o que vai direcionar todo o desdobramento da continuidade de negócio. Na verdade, aqui, vocês das áreas funcionais estão declarando a sua necessidade de continuidade. Eu do comercial vou dizer, olha, eu preciso dessa continuidade aqui para eu poder trabalhar. Né? A pessoa do RH, gestão de pessoas, vai dizer, olha, tá aqui a continuidade que eu preciso. Claro que depois a empresa pode dar uma regulada nessa continuidade, dizer que atende ou não atende, mas a gente começa o trabalho com as áreas funcionais demandando a continuidade. E esse é o trabalho de vocês aqui, extremamente importante, que vai direcionar tudo. E o que, que é essa continuidade de negócio? Não quero me enrolar muito aqui no começo, né? Mas o que, que é essa continuidade de negócio? Poxa, vocês precisam, aí sim, dos sistemas funcionando, da rede funcionando, da internet funcionando, para desenvolver o trabalho de vocês, atingir as metas, atender o cliente. Então aqui vocês vão dizer o que vocês precisam para fazer o trabalho de vocês e poder entregar o que a empresa deseja. Então essa planilhazinha, eu sempre falo, ela é simplesinha, tosca, básica, mas a informação colocada aqui dentro é extremamente importante. Legal? Então, com base nisso daí, aqui que começa tudo que vai desdobrar a continuidade depois, né? Vamos dar uma olhada no que a gente tem na planilha. Primeiro, vamos separar aqui as colunas que estão com esse cinza mais claro, são as colunas de preenchimento de vocês das áreas funcionais. Essa coluna que está com o cinza mais escuro, vocês não precisam preencher. Ah, mas Paulo, eu quero preencher, quero fazer uma coisa mais completa. Fica à vontade, tá? Sei que todo mundo está sempre sobrecarregado aí no trabalho, então é difícil alguém querer preencher um negócio que é opcional, né? Mas a gente já fez isso para otimizar o tempo de vocês. O que a gente precisa de vocês é o que está na coluna em cinza claro. O que está no cinza escuro, a gente consegue fazer por aqui depois, com a equipe de TI, com a equipe de segurança e tal, né? Bom, visto disso, a gente tem o ID aqui. ID vocês não precisam se preocupar. A gente tem a primeira coluna aqui que é setor ou área, né? Bem tranquilo, porque vai colocar o teu setor e a tua área, RH, financeiro, comercial. Vamos colocar aqui, eu vou começar já a desenhar um exemplo aqui, tá? Eu vou fazer um exemplo sempre pela área de gestão de pessoas. Gestão de pessoas, porque é uma área que todo mundo é cliente. Bem ou mal, todo mundo conhece a gestão de pessoas, porque ou você é da gestão de pessoas, ou você dentro da empresa é um cliente da gestão de pessoas, né? Então, vou colocar aqui setor ou área gestão de pessoas, o nome do entrevistado aqui, o João da Silva, o e-mail, né? João arroba empresa X com BR. Bem tranquilo até aqui, né? Aqui começa a primeira coisa importante: processo, né? Então, o processo
ele é a caixinha que vocês desenvolvem, né? A atividade que vocês desenvolvem aí dentro. Os processos, a empresa não tem processos padronizados, né? Se vocês tiverem processos padronizados, melhor, pega o processo padronizado. Mas se a empresa não tem o processo padronizado, é a área que vai desenvolver o processo, tá? E vou dar alguns exemplos bem elucidativos aqui de gestão de pessoas, né? Emissão de folha de pagamento. Então, uma coisa que a gestão de pessoas faz todo mês é emissão de folha de pagamento, seleção e contratação, né? Depois a gente tem aqui o desligamento. A gente tem o processo de, vou botar uns caras aqui no meio, né? Férias. Férias. Lá, posso botar férias e afastamento, se é. Aí o pessoal de gestão de pessoas que me perdoe, né? Que daí é o meu desconhecimento da área aqui, eu estou usando só como exemplo, né? Então tem lá emissão de folha de pagamento, férias e afastamento, seleção e contratação, desligamento. Ah, o quão mais detalhado ou genérico fica a cargo de vocês. Vocês podem fazer um processo genérico lá, né? Uma coisa mais genérico não é a palavra. Um processo mais amplo, né? Ah, eu vou incluir mais coisas aqui dentro do meu processo. Tentem não fazer um processo muito micro, né? Às vezes a gente vê o pessoal pega seleção e contratação e começa a colocar as etapas da seleção, entrevista, análise do currículo e não sei o quê. Então, cuidado ali para não fazer um processo muito micro, né? Colocando as atividades do processo, porque isso vai onerar muito a gente depois. Nós temos uma métrica que é da Tracker, tá? Não está em normas nem nada, mas é uma métrica nossa de 5 a 10 processos por área. Então, para vocês terem uma métrica assim, pô, será que eu estou dentro do esperado aí? Então, vamos dizer que 5 a 10 processos por área, vocês estariam dentro do esperado. Então, a área de folha de pagamento, a área de gestão de pessoas, poderia colocar aqui, né, tudo que ela faz, organizado em caixinhas, né, em blocos, em grupos, que são esses processos, e aí descrever aqui tudo que vocês fazem organizado em caixinhas que são o processo, tá? Emissão de folha, férias e afastamento, seleção e contratação, desligamento. Poderia colocar outros processos aqui, o que mais que teria, né? Vamos ficar com esses 4 aqui por enquanto. Vou jogar o desligamento para cima, Ctrl C, Ctrl V, e vamos ficar com esses 4 aqui. Então, o primeiro desafio de vocês é definir esses processos. 5 a 10 processos por área é uma métrica que não precisa ser obrigatória, né? Mas assim também, já falando depois, né? Quem não ficar dentro dos 5 a 10, a gente vai dar aquela cutucada posterior, tá? Ó, como é que tá a tua área aí? Olha, tô vendo que você só cadastrou 2 processos. Será que são 2 mesmo? Aí a área fala, não, ó, é só 2 mesmo aqui, fechou. A nossa área é pequena, a nossa área é simples. 2 processos está bom pra gente. Quem ficar entre 5 a 10, digamos que já está dentro do gabarito, né? Se alguém, e eu já vi isso acontecer, né? Se alguém vier a colocar 20 processos aqui, que tem esse perfil também de pessoa mais detalhada, daí é detalhista, daí a gente tem a questão. Quebrar em mais áreas, pô, tem 20 processos. Vamos pegar lá, pô, desenvolvimento de sistemas, que é uma área grande, né? Talvez tem muita coisa lá, tem a parte de qualidade, tem a parte de teste, tem a parte de desenvolvimento. Então podemos quebrar em mais áreas, seria uma opção. Ou colocou 20 processos, a gente deu aquela validada, é 20 mesmo, vamos com 20 que tá certo, tá? Não tem problema. Uma vez eu vi um cidadão, ele colocou os relatórios do sistema, era o cara do administrativo, ele botou 75, ele botou o nome do relatório de sistema, ele achou que cada relatório de sistema que eu emito é um processo, e o cara pegou lá 70 processos e colou ali e estava entregue. Por quê? Isso vai onerar muito a gente depois na continuidade de negócio. Então, como eu falei, a planilha ela é simplesinha. Paulo, pô, tranquilo, botar processo. Mas o preenchimento desse processo requer um certo cuidado, uma certa atenção, até porque a gente pode estar começando a criar um catálogo de processos padronizados aqui, tá? Então, fechamos aqui exemplo, emissão de folha, férias, seleção e contratação, desligamento. E aí a gente chega na coluna que é a informação que a gente precisa de vocês, tá? Que é a interrupção máxima aceitável. Esse cara aqui é importante.
Depois, tá, vai ter principais softwares envolvidos e observação. Tá, vamos despender mais tempo aqui. Essa daqui é a informação mais importante que a gente precisa. A interrupção máxima aceitável, que é chamada de IMA, que depois, lá na frente, vai dar origem ao RTO, que é o tempo de recuperação. Teoricamente, a interrupção máxima aceitável, ela tem que ser compatível com o tempo de recuperação. Mas a interrupção máxima aceitável, ela é do processo, tá? E aí vamos falar dela propriamente dito. O que, que é a interrupção máxima aceitável em horas? A interrupção máxima aceitável é o tempo em que a área funcional, em que o dono do processo aceita uma interrupção, sem que essa interrupção cause prejuízo ao processo, tá? Continuidade de negócio não é não parar nunca. Ah, a gente tem continuidade de negócio, então eu não paro nunca. Continuidade de negócio não é não parar nunca. Continuidade de negócio é parar, é ter interrupções dentro de prazos aceitáveis. Né? Porque a empresa que não para nunca é muito dinheiro. Né? Vai ter que ter clonado, redundância de tudo. Então, e nem todo o processo é zero, interrupção zero. É isso que a gente quer descobrir aqui. Qual é a interrupção aceitável? Zero é não parar nunca. Tá? Mas aí eu já fiz dezenas de vezes esse processo que eu estou fazendo com vocês, né? Se não centenas, talvez, mas dezenas com certeza. E assim, a maioria dos processos não requer interrupção zero. A maioria dos processos tem uma interrupção aceitável. E é isso que a gente quer descobrir aqui. Qual é a interrupção aceitável da emissão de folha de pagamento, né? A partir do momento em que a gestão de pessoas, lá no dia 28, digamos, né? Ah, tem que estar a folha pronta no fim do mês ou no começo do mês. Lá no dia 25, 26, 27, 28, a gente vai começar a emitir a folha de pagamento, começar a preparar a folha de pagamento, começar o processo de emissão de folha de pagamento. A partir do momento em que o processo inicia, em que são necessários os recursos para realizar o processo, quanto de interrupção eu aceito? Né? Ah, eu aceito 3 horas. Ou vou botar um mais bonitinho aqui. 5 horas. Opa, é no de cima, né? 5 horas. Tô chutando um cara aqui, né? Ó, a partir do momento em que a gestão de pessoas começa a emitir a folha de pagamento, imagine o ponto de início do processo até o ponto de conclusão do processo. A emissão de folha de pagamento, ela leva 3 dias para fazer. Chutando aqui, né? Dentro desses 3 dias, eu aceito 5 horas de interrupções. Tá? Que pode ser meia hora aqui, 1 hora lá, 3 horas no outro dia. No processo todo, se ocorrer 5 horas de interrupção, eu ainda consigo entregar a folha de pagamento dentro de critérios de qualidade aceitáveis. Então, percebeu? Interrupção máxima aceitável. Ela é o quê? É o tempo de interrupção que eu aceito no meu processo, sendo que é um tempo aceitável e eu ainda entrego com qualidade. Depois a gente tem aqui, né, o tipo de impacto, que é o que a gente vai classificar depois, né? Ah, impacto financeiro. O impacto, ele é posterior à interrupção aceitável, né? Então, vamos fazer um ensaio aqui. Ah, emissão de folha de pagamento, eu aceito 5 horas de interrupção. Depois dessas 5 horas, eu começo a ter impactos inaceitáveis. Essa que é a brincadeira do negócio, ó. Impacto inaceitável. Quando aqui na Tracker a gente vai começar a definir o grau de impacto, se o impacto é catastrófico, alto, moderado e tal, o tipo de impacto, se o impacto é financeiro, de imagem, vou falar mal da empresa, operacional ou legal, e a descrição do impacto, todo esse impacto aqui a gente entende como sendo um impacto após a interrupção máxima aceitável. Porque até a interrupção máxima aceitável, os impactos são aceitáveis. Sempre tem impacto, né? Ah, o sistema caiu por 5 minutos. Pô, já teve impacto. Mas a gente entende que está dentro de um prazo de impacto aceitável. Tudo gira em torno dessa brincadeira.
até que ponto o impacto é aceitável das descontinuidades, das interrupções, e em que momento que o impacto vira inaceitável, tá? Então, sei, Paulo, pô, isso aí é complicado, como é que eu vou saber, né? Tem um negócio que eu gosto lá do PMBOK, eu sempre uso aquilo lá, né? Tá lá no PMBOK, bonitinho escrito, opinião especializada. Um critério de avaliação é a opinião especializada. Aí tu vai ver a opinião especializada é o quê? É um chute do cara que está respondendo o negócio ali. Mas ao invés de dizer, eu tô chutando um valor aqui, a gente vai lá e bota uma palavra bonita. Ó, tô gravando e vai pro workshop, né? Porque é isso mesmo. Eu falo assim na pós-graduação também, né? Claro que todo mundo aqui já é sênior, já é profissional sênior, já tem muita experiência. Mas pra galera nova, a gente tem que falar assim, porque parece assim, né? Pô, mas vou chutar um tempo aqui. Cara, mas tu é o especialista do negócio, né? Por isso o nome de vocês foi colocado aqui, por isso vocês estão aqui no workshop. Cada um de vocês é especialista na sua área. A ideia é o especialista chegar e chutar um tempo aqui que ele acha adequado, né? É o que a gente chama também muito bonito de qualitativo, né? Qualitativo também é numérico. Então o cara vem, chutei aqui, é 5 horas. Cara, é qualitativo. O quantitativo é baseado em parâmetros matemáticos, né? Mas o qualitativo pode ser numérico também, mas desde que seja um chute balizado, opinião especializada é o qualitativo e a opinião especializada do analista, do especialista, e vocês podem vir aqui e colocar a quantidade de horas que vocês determinam. Legal? Pá, falei bastante aí, né? E falo rápido. Se tiver algum comentário, alguma questão, pode ligar o microfone ou pode também colocar ali no chat. Deixa eu fazer um apanhado geral dessa primeira parte. Primeiro desafio de vocês: definir os processos. Até uma coisa que eu comentei na reunião prévia e comento aqui também. Não responda à interrupção máxima aceitável antes de definir todos os processos. Então, não faça a resposta por linha. Faz o preenchimento por coluna, tá? Isso otimiza bastante. Primeiro, defina todos os teus processos. Pô, tô garantido aqui, tô estável, sei que os meus processos são esses. Então agora eu vou para a próxima coluna, tá? Não vai no caminho tanto assim de, fiz o primeiro processo, a primeira interrupção, segundo processo, segunda interrupção. Porque qual é o problema disso, né? Tu não fechou teus processos ainda e tu já está respondendo uma coisa que ainda não está fechada, tá? Então, por experiência de muitos anos, a gente vê que é muito mais produtivo. Fecha teus processinhos. Se for o caso, fecha com o setor de TI, fecha com o setor de segurança primeiro. Posso fechar nisso aqui? Pode. Então agora eu vou para a próxima coluna. Depois que a coluna de processos estiver estabilizada, aí tu começa a preencher a interrupção máxima aceitável, tá? E aí a interrupção máxima aceitável a gente coloca em horas, porque minutos não vale aqui, né? 4 horas e 20 minutos, cara. Então, ou bota 4 horas ou bota 5 horas, né? Um minuto ali. E a gente também considera, pessoal, que até 30 minutos é zero, tá? Então, para não ter essa coisa do minuto também. Pô, mas eu aceito uma interrupção. Eu já vi muito isso acontecer na hora do pessoal responder, tá? Eu aceito uma interrupção de 15 minutos. Pô, mas não tem interrupção de 15 minutos. 15 minutos entra no zero ainda, tá? E aí, acima de 30 minutos, você pode colocar 1 hora. Eu aceito uma interrupção de 1 hora. Então, mais ou menos, a gente usa essa ideia. Aí depende, talvez o que eu estou falando aqui também não é correto. Pô, mas zero é zero mesmo, né? Zero, não quero nada. Tá, então, se for 15 minutos, bota 1 hora. Vocês vão ter esse dilema, tá? Entre o zero e 1 hora, ok? E aí vocês podem colocar uma interrupção de 5 horas, 10 horas, 20 horas. E aí o que acontece? Interrupções muito longas, mais do que 72 horas, a gente considera que é um processo que não requer continuidade, tá? O cara vem ali, eu tenho um processo aqui, mas pode ficar parado uma semana que não tem problema. Então nem é um processo de continuidade de negócio. Nem todos os processos requerem continuidade de negócio, né? Então, processos com interrupção máxima aceitável muito longa, talvez ele nem requeira continuidade de negócio, tá? Porque, pô, 72 horas. Cara, qual é o recurso que vai ficar fora da empresa, que vai ficar na empresa fora do ar 72 horas? Se alguma coisa ficar 72 horas fora do ar na empresa, é a catástrofe total, né? O apocalipse, já acabou a empresa.
né? Então, a gente nem considera além de 72 horas, tá? 24 já é uma coisa extrema, tá? O pessoal sempre me pergunta assim: ah, é horas corridas ou é horas trabalhadas, né? Porque, ah, mas ficou 10 horas durante a madrugada fora do ar. Então, sempre as horas são consideradas durante a execução do processo, tá? Não enquanto o processo não está executando. Então, essas 5 horas são 5 horas em que a gestão de pessoas precisava rodar a folha de pagamento, entende? Então, sempre a quantidade de horas ali da interrupção máxima aceitável são horas dentro da execução do processo. Então, digamos que tu tem um processo que ele roda automatizado e ele vira madrugada. Então, é hora corrida virando a madrugada, porque o processo vira madrugada. Ah, mas eu tenho um outro processo que é o humano que executa, e ele só roda durante o expediente das 8 às 18. Então, são as 5 horas dentro das 8 às 18. Então, sempre a interrupção máxima aceitável a gente conta durante a necessidade da execução do processo. Legal? Bom, acho que o último comentário que eu tenho para fazer aqui é do zero, tá? Zero, vamos botar aqui, ó, 0 horas, tá? Zero são processos muito críticos que não podem parar nem um segundo, nada, né? Eu falei 15 minutos antes, mas o zero é zero, assim a gente conta como zero. E assim, uma parada desse processo demanda um impacto relevante, tá? O que que eu já me lembro de processos zero? Eu peguei processos na área de mídia que eram recursos durante a entrevista ao vivo. Pô, imagina, né? O cara tá na televisão, é entrevista ao vivo e ele precisa do recurso funcionando. Se o recurso não funciona na entrevista ao vivo, adianta funcionar uma hora depois? Não, não adianta. Isso é o zero, tá? Assim, eu peguei um processo muito legal, que era compra de dólar, compra e venda de câmbio. Era uma empresa de importação e exportação e eles compravam e vendiam com base no câmbio, no dólar. Tá? Tanto era um processo que me marcou muito que ficavam 3 pessoas ao mesmo tempo na empresa, na mesa de negociação, no computador, lá no terminal, né? Fazendo a compra e a venda. Porque se uma não conseguisse, a outra já fazia. Eles tinham até uma redundância de pessoas fazendo o processo, tá? E esse é zero. Por quê? Vocês concordam que, cara, eu tenho que comprar agora porque o dólar tá bom. Se eu comprar daqui a 15 minutos, o dólar vai variar, tá? Então o zero tem que ter essa justificativa do porquê que é zero, porque uma hora depois já não faz mais sentido, ou já mudou o dinheiro, ou já atendimento do cliente, sei lá, né? Teve um caso que eu peguei uma vez também no cliente que era a entrada dos colaboradores na catraca, né? Uma vez trancou lá a catraca da empresa, né? Pô, não entra ninguém. Ah, mas abre a catraca. Pô, mas daí tu quebrou o controle, né? Então, ó, o cara tá ali na frente agora, ele precisa ser atendido agora. Isso é o zero, tá? Muitas vezes o pessoal coloca zero em processos que são de back office e eu pergunto pro colaborador assim, até para vocês fazerem uma pergunta, pô, mas tu não toma um cafezinho de manhã, não? Ah, às vezes eu dou uma parada para tomar um cafezinho, vou lá bater um papo. Pô, então já não é zero, né? Ó, tu não vai no banheiro, tu não atende o telefone. Então, só um critério, uma atenção com a colocação do zero. O zero, quem colocar zero, a gente também vai dar uma questionada a mais, porque o zero, pessoal, é muito dinheiro, dinheiro da empresa. A empresa vai ter que colocar muito dinheiro para que esse zero aconteça. Mas, por exemplo, digamos que vocês têm serviços em SaaS funcionando. Ah, mas a gente provê serviço para o nosso cliente. Bom, esse serviço tem que rodar 24/7, até por questão de contrato. Beleza? Tá caracterizado ali o zero, tá? Porque, e tá caracterizado o impacto aqui, né? Cadê aqui? Ah, não, tipo de impacto. Impacto financeiro, impacto de imagem. Ó, a gente tem um sistema em SaaS que roda 24/7 e eu tenho que prover esse sistema para o meu cliente. Se eu não prover, eu vou ganhar multa. Opa, a multa já é o impacto, né? Ah, o meu cliente vai reclamar do serviço, impacto de imagem, né? Então, também, contrapartida, tem situações em que o zero fica evidente e até via força de contrato, né? Via multa,
ou via o cliente reclamar do serviço, também pode se tornar aí um impacto relevante, tá? Ufa, encerrei a explicação da interrupção máxima aceitável, tá? Bastante coisa aí. E aí, pessoal, eu vou pular lá para a coluna de principais. Aqui a gente tem ponto objetivo de recuperação, não se preocupe quanto a isso, é uma resposta técnica, depois a gente vai fazer com a TI. Grau de impacto, tipo de impacto, descrição de impacto, a gente preenche aqui pela Tracker. Se a gente tiver dúvida, a gente vai falar com o nosso contato de projeto ou também vai questionar vocês diretamente, tá? Então esses escurinhos aqui, não precisa se preocupar. E vamos lá para outra coluna essencial que a gente precisa de vocês, que são os principais softwares envolvidos. E aí coloca separadinho por vírgula ali para a gente poder fazer o tratamento dos dados depois. Então aqui, ó, na emissão de folha de pagamento, emissão da folha de pagamento, interrupção máxima aceitável de 5 horas. Beleza. Mas o que que utiliza para emissão de folha de pagamento, tá? Aí eu tenho que colocar isso aqui nos principais softwares envolvidos. E aí eu já estou vendo até que realmente vai ficar mais fácil transportar esse cara para cá. Depois a gente atualiza lá a planilha de vocês, tá? Já vi aqui operacionalmente, é isso. Ó, pronto, fica muito melhor assim, né? Porque tu tá com tudo de olho aqui e já emissão de folha, 5 horas e já responde os principais softwares envolvidos. Então vamos lá. Eu estou na emissão de folha de pagamento, eu aceito uma interrupção de 5 horas. Mas o que que eu utilizo para folha de pagamento, tá? Em primeiro lugar, tudo relacionado à estação de trabalho, vocês não precisam colocar, tá? Então, assim, a gente já tem um padrão na Tracker de funcionar para facilitar a vida de vocês. Então, tu não precisa dizer, meu, eu preciso do meu computador, né? Não precisa dizer isso, porque isso já vai estar previsto lá depois, e a gente já sabe que para o processo você precisa da sua estação de trabalho. Então, tu não precisa desenvolver, não precisa dizer que tu precisa da estação de trabalho, não precisa dizer que tu precisa do Windows, não precisa dizer que tu precisa do Word, do Excel, nada disso, tá? O Word, Excel, PowerPoint, pacote Office não precisa dizer, tá? Opa, mas aí começa. Se no processo você precisa do e-mail, aí a gente já tem que saber. Embora o e-mail seja uma coisa básica, mas o e-mail não é nem requerido em todo o processo e o e-mail depende de servidores, depende de link, depende da nuvem, da internet, de várias coisas. Então já começamos. Vou pegar uma água aqui. O meu tempo, acho que eu tô dentro, então tá tranquilo. Então, assim, já começamos pelo primeiro recurso que pode ser necessário. O recurso de e-mail, tá? Então, vou colocar aqui, e-mail, separadinho por vírgula. Ah, mas eu preciso do chat. Aí, se quiser colocar o nome do chat, né? Ah, eu preciso do Teams para fazer o processo. Detalhe é o seguinte: tudo que vocês escreverem aqui, a gente entende que é requisito para o processo. Então, eu vou entender assim: olha, a pessoa não consegue fazer folha de pagamento sem o Teams. Ela não consegue fazer a folha de pagamento sem o e-mail. Meu exemplo está esdrúxulo aqui, né? Que e-mail para folha de pagamento, mas é só exemplo mesmo, tá? Então, não coloquem coisas aqui que são muito opcionais. Coloque coisas, tá, é meio opcional, coisas que são requisito, que eu preciso para realizar o processo, tá? Então, se requer o e-mail, beleza, já entra o e-mail aqui, já entra o Teams aqui. Fatalmente, eu vou colocar aqui o sistema de RH, o software, né? Se tiver um nome lá, o da Senior, TOTUS, qualquer que for aí, coloca o nome do sistema de RH, ok? E demais softwares. Vocês não precisam colocar hardware, porque o hardware a gente vai analisar depois. Então, eu preciso do Teams, eu preciso do sistema de RH, eu preciso do ERP da empresa. Eu estou colocando nomes genéricos aqui, mas vocês depois podem colocar o nome do software em si, tá? Qual é o nome do software verdadeiro aqui? Eu, para variar, tenho toque com documentos, então eu tenho que colocar aqui. Ah, não vou achar aqui o alinhamento. Depois eu coloco.
Então ficou assim, né? Folha de pagamento, 5 horas, precisa do e-mail, do Teams, do sistema de RH e do RP da empresa. Pronto, esses são os softwares que precisa. Aí eu vou pegar o exemplo da pergunta anterior. Precisa do telefone. Putz, o telefone. Se o telefone realmente não tiver nenhum software envolvido, é um telefonia IP, é um asterisco lá, qualquer coisa assim. Se tiver um software envolvido, coloca o software, tá? Mas se não tiver o software envolvido, embora tá aqui principais softwares envolvidos, coloca o hardware também, tá? Se é telefone, tá? Coloca o telefone, porque a gente precisa saber disso. Então, de novo, embora aqui esteja escrito principais softwares envolvidos, se tiver um hardware que é essencial para o processo, coloque o hardware, tá? Inclusive, celular corporativo, coloca lá também, tá? Ah, não, mas eu preciso do WhatsApp dentro do celular. Aí é melhor colocar o WhatsApp, porque aí eu sei que é o software dentro do celular. Mas se tu precisa do hardware, celular corporativo, coloca o hardware. Eu já peguei processos em que precisava da câmera digital da empresa. Câmera mesmo, os caras têm uma Canon lá, né? E para aquele processo de auditoria de qualidade de produto, né? Imagina na indústria, qualidade de produto. O cara precisa da câmera para bater foto. Então coloca lá a câmera corporativa. Tá? Eu peguei um processo que os caras precisavam de uma trena digital. É muito legal. Você já viram essas trenas digital? Cara, é um negócio caríssimo e é por GPS. E o cara tem que medir 1,5 km. Né? Como é que o cara puxa uma trena de 1,5 km? Então tem essas trenas digitais via GPS que o cara tem que usar lá para fazer o processo. Então precisa da trena digital. Então se tu tem um hardware muito específico, outra coisa. A estação de trabalho, que é a padronizada, que tu não precisa escrever, é a estação de trabalho padrão. Se você também tem uma estação de trabalho diferenciada, ela tem que ser colocada aqui, tá? Porque daí ela não é a estação de trabalho padrão, é uma estação de trabalho diferenciada. Exemplo clássico é lá no financeiro a estação de trabalho que tem liberação de acesso às contas bancárias. Ela não é uma estação de trabalho comum, ela é uma estação de trabalho especial, tá? Então, se a tua estação de trabalho, mas eu tenho aqui, vou pegar o pessoal de desenvolvimento. Cara, eu tenho aqui um hardware que é uma estação de trabalho que é loucura, tem 1.000 MB de RAM, né? Tem um monte de RAM, tem um processador não sei das quantas. Para edição de vídeo, né? Pô, uma máquina especial para edição de vídeo. Coloca aqui o que for recurso especial, tá? Então, se tu tem um hardware diferente do padronizado, porque a estaçãozinha de trabalho, o que que a gente entende, né? Ela queimou, eu vou desengatar uma, engatar outra e sai funcionando. Mas se a tua estação de trabalho ela é especial, ela tem que ser colocada aqui como recurso envolvido, tá? Eu vou até colocar aqui principais, mudando durante a apresentação, né? Recursos envolvidos com o processo, tá? Porque o recurso pode ser software, pode ser hardware, pode ser uma estação de trabalho especial e assim por diante. Outra questão para aí sistemas tranquilo, né? Sistemas em nuvem, tudo quanto é sistema joga ali que tu precisa, né? Tem um outro cara que é exceção aqui, que acho que é um dos últimos para eu comentar, que são softwares locais, standalone, tá? Então, se tu tem algum software que é especial da tua estação de trabalho, coloca aqui também. O cara precisa daquele SolidWorks. Sei lá como é que escreve isso, né? SolidWorks. São softwares de engenharia. O cara precisa do AutoCAD. O cara precisa aí desenvolvimento também, né? O cara precisa de um Java especial. O cara precisa de um C Sharp Studio, né? C Studio, não sei o que lá. Aí o pessoal de desenvolvimento vai saber o nome melhor do que eu, né? Então, o pessoal que é de marketing também, né? O cara precisa do Adobe Creator. Pô, não é um software assim que é tão simples de trabalhar numa estação de trabalho.
Então, a estação de trabalho basiquinha, tu não precisa escrever aqui. Pacote Office, não precisa colocar aqui. Mas softwares locais que são especiais, coloca aqui também, porque é necessário para continuidade, tá? Eu me arriscaria, como cereja do bolo, até a trazer um outro exemplo. Se vocês, acho que não vai se aplicar aqui, mas eu vou dar o exemplo, tá? Lembra sempre que a continuidade é de negócio, tá? Então não é de sistema, de tecnologia, continuidade de negócio. Se vocês precisarem ou requererem algum documento físico em papel que seja requisito do processo, também pode colocar aqui, tá? Eu peguei um caso no porto de São Francisco do Sul, que era despacho de mercadoria do navio, que tinha um formulário especial lá, que se os caras não tivessem aquele formulário, simplesmente não despachava a mercadoria do porto, tá? Então o cara tem que ter o formulário lá, R2245 XPTO 14. E é um papel. Ah, mas Paulo, pô, que absurdo, tu tá falando de papel aí. Mas eu quero trazer um contra-exemplo, tá? Então, se vocês tiverem alguma coisa que mesmo que é um documento em papel que eu preciso, que sem isso aqui eu não faço o processo, coloca aqui também com o recurso envolvido, tá? É assim, o que que você precisa para realizar o processo, tá? Hardware, software, sistemas locais, sistemas em nuvem, sistemas em servidores da empresa e assim por diante. Ufa, encerrei a questão do principais recursos envolvidos. Pessoal, então, da minha parte, acho que eu apresentei aqui, vocês veem que, em termos de esforço de preenchimento, é o mínimo, né? Quer dizer, área, entrevistado, e-mail, processo. Qual é a dificuldade, assim, o complicado? Preencher a interrupção máxima aceitável e os principais softwares envolvidos. Então, é um volume pequeno de coisas para preencher, mas que requerem ali uma atenção, ok? Bom, da minha parte é isso. Continuo aqui à disposição para dúvidas, perguntas. Se não tiver mais, a gente pode encerrar.